Olá, muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo, você está no canal VDP NBA, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo eu vou falar sobre a rodada de ontem, tivemos 11 jogos na rodada de ontem, bons jogos com resultados bem improváveis. Vou falar também quem foi o destaque da rodada e quem foram os destaques de cada jogo, mas também vou fazer uma projeção para a rodada de hoje, quinta-feira, com 4 jogos. Projetei esses jogos, consegui precificar e ter aí já uma precificação, então vou passar para vocês quais, na minha opinião, e quais dentro da minha metodologia são esses jogos que vale a pena a gente dar uma atenção aí dentro do mercado de apostas esportivas para fazer o nosso investimento. Mas não antes de pedir a sua ajuda para continuar crescendo aqui no YouTube, crescer aqui no canal. A forma de você fazer isso é muito simples, deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Essa é a sua forma de me ajudar e muito, e não perder nenhuma das novidades aqui do canal. Às 20 horas tivemos Charlotte Hornets contra Toronto Raptors, jogo decidido aí por 5 pontos de diferença apenas, vitória para o time da casa por 138 contra 133 do time do Canadá. Trey Mann fez 27 pontos, 1 rebote e 4 assistências, Caleb Martin com 25 pontos, 4 rebotes e 2 assistências, e Nick Richards com 24 pontos, 14 rebotes e 4 assistências foram os destaques para o time da casa. LaMelo Ball teve uma atuação meio discreta aí com 19 pontos, 3 rebotes e 6 assistências. Para o time do Toronto Raptors, R.J. Barrett anotou 31 pontos, 4 rebotes e 8 assistências, Grady Dick com 30 pontos, 2 rebotes e 1 assistência, Jacob Poeltl com 20 pontos, 16 rebotes e 2 assistências, Chris Boucher com 13 pontos, 4 rebotes e 1 assistências, e Devon Mitchell com 11 pontos, 2 rebotes e 11 assistências. Esses foram os destaques para o time do Toronto Raptors, que acabou fazendo um bom jogo, mas acabou saindo derrotado nessa visita aí ao Charlotte Hornets. Tivemos também Cleveland Cavaliers 134 contra Los Angeles Lakers 110. Sempre bom ver LeBron James em quadra contra Cleveland Cavaliers. Claro, lembrando dos bons momentos em que ele jogava no Cleveland, dessa vez então indo a Cleveland visitar o seu antigo time, onde ele foi sim muito feliz. Vitória então para o time de Cleveland, Evan Mobley anotou 25 pontos e 5 rebotes, Donovan Mitchell ficou com 24 pontos, 3 rebotes e 7 assistências, e Jarrett Allen e Darius Garland anotaram um double-double cada um, sendo 20 pontos, 17 rebotes e 1 assistência para Allen, e Darius Garland com 12 pontos, nenhum rebote e 10 assistências. Para o time do Lakers, com atuações modestas, tivemos LeBron James com 26 pontos, 6 rebotes e 3 assistências, e Anthony Davis deixando aí a quadra com mais um double-double, fazendo 22 pontos, 13 rebotes e 2 assistências. Indiana Pacers contra Boston Celtics, jogo decidido no overtime com vitória do Indiana Pacers por 135 contra 102, com Benedict Mathurin anotando um double-double, fazendo 30 pontos, 11 rebotes e 4 assistências, Pascal Siakam com 29 pontos, 11 rebotes e 5 assistências, Obi Toppin com 18 pontos, 7 rebotes e 3 assistências, Tyrese Haliburton anotou seu primeiro double-double da temporada, fazendo 17 pontos, 6 rebotes e 12 assistências, Aaron Smith com 12 pontos, 8 rebotes e 3 assistências, Isaiah Jackson com 10 pontos, 5 rebotes e nenhuma assistência, e TJ McConnell com 10 pontos, 2 rebotes e 3 assistências. Então tivemos aí 7 jogadores do Indiana Pacers fazendo 10 pontos ou mais, então mostrando aí a força coletiva desse time, que mesmo tendo uma atuação aí modesta do Tyrese, mesmo ele anotando o double-double, ainda está longe do nível de desempenho que a gente sabe que ele pode entregar. Mesmo assim, então o coletivo do Indiana Pacers foi o suficiente para parar o Boston Celtics, que teve Jaylen Brown com 25 pontos, 6 rebotes e 5 assistências, e Derrick White com 23 pontos, 3 rebotes e 1 assistência. Na minha opinião, esses os destaques aí para o time do Boston Celtics. Philadelphia 76ers contra Detroit Pistons, vitória do Detroit Pistons por 105 contra 95 em um jogo em que foi na Filadélfia e que Tyrese Maxey anotou 32 pontos, 3 rebotes e 7 assistências. Claro, aí bem improvável essa vitória do Detroit Pistons. Teve também Kelly Oubre anotando 13 pontos, 7 rebotes e 1 assistência, Jared McCain com 12 pontos, 3 rebotes e 3 assistências, e Andre Drummond mais uma vez pegando mais de 10 rebotes aí, foram 11 e 9 pontos e nenhuma assistência. Os destaques para o time da casa,
contra os destaques do time do Detroit, o vencedor aí da noite, mesmo na condição de visitante. Jade Even, 23 pontos, 3 rebotes e 3 assistências. Cade Cunningham com 22 pontos, 5 rebotes e 7 assistências. E ele, verdade, Tobias Harris com 18 pontos, 14 rebotes e 1 assistência. E a nova contratação, então, do Detroit Pistons, a boa contratação do Detroit Pistons, já estreando com uma vitória e mostrando que sim, poderá fazer muita diferença para o time de Detroit. O Washington Wizards contra Atlanta Hawks, mesmo na posição de mandante, eu acreditaria que o Washington Wizards poderia perder esse confronto, mas acabou que venceu por 133 contra 120, com 7 jogadores sendo destaque também, 7 ou 8 jogadores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores sendo destaque para o Washington Wizards, sendo ele Bilal Coulibaly com 27 pontos, 9 rebotes e 1 assistência. Jordan Poole com 24 pontos, 3 rebotes e 9 assistências. Jonas Valanciunas com 22 pontos, 8 rebotes e 6 assistências. Corey Kispert com 16 pontos, 1 rebote e 2 assistências. Carlton Carrington com 16 pontos, 6 rebotes e 6 assistências. Kishore George com 11 pontos, 2 rebotes e 4 assistências. E Alexander Sarr com 11 pontos, 5 rebotes e 2 assistências. Então mostrando muita coletividade nessa vitória do Washington Wizards por 133 contra o bom time do Atlanta Hawks, que teve ainda Trae Young anotando mais um double-double, fazendo 35 pontos, 4 rebotes e 15 assistências. E Jalen Johnson com 21 pontos, 17 rebotes e 4 assistências, que não foram o suficiente para parar a boa coletividade do Washington Wizards em uma rara apresentação aí de um bom basquetebol. Às 20h30, Miami Heat contra New York Knicks, destaque para Karl Anthony Towns, que foi o destaque da rodada, ele que foi a nova boa contratação do New York Knicks e que realmente faria muita diferença já na temporada passada, o Karl Anthony Towns na falta ali do Julius Randle. Então ele já chegou aí com os 2 pés na porta, com 44 pontos, 13 rebotes e 2 assistências, ficando com 4 de 5 nos arremessos de 3, 80% de aproveitamento para o Karl Anthony Towns. Jalen Bronson ficou com 22 pontos, 2 rebotes e 9 assistências. Michael Bridges com 17 pontos, 3 rebotes e 6 assistências. Hoje Anunoby com 11 pontos, 3 rebotes. Josh Hart com 10 pontos, 14 rebotes e 6 assistências. E Miles Bridges com 10 pontos, 3 rebotes e 2 assistências foram os destaques para o time de Nova York, que venceu o Miami lá na Flórida com uma boa apresentação de Tyler Hero com 34 pontos, 5 rebotes e 7 assistências. Então é muito legal ver o Jalen Bronson podendo dividir o protagonismo do time do New York Knicks com o Karl Anthony Towns. Com certeza essa parceria, olha, eu sinceramente estou ansioso para ver o que essa parceria pode nos entregar. Claro que desejo muita saúde para que eles estejam saudáveis a temporada toda. Infelizmente não foi o caso de Julius Randle na temporada passada, onde que fez muita falta nos playoffs, principalmente para o New York Knicks. Às 21h, Chicago Bulls contra Orlando Magic, vitória do Chicago Bulls por 102 contra 99. Kobe White foi o destaque com 21 pontos, 2 rebotes e 3 assistências para o time do Chicago Bulls, junto com Josh Giddey, que anotou 20 pontos, 11 rebotes e 5 assistências. Nikola Vucevic também anotou um double-double, fazendo 18 pontos, 14 rebotes e 5 assistências. Zach LaVine também ficou com um double-double, fazendo 11 pontos, 10 rebotes e 3 assistências. Para o time do Orlando Magic, sempre ele, Paolo Banchero, com 31 pontos, 7 rebotes e 4 assistências, junto com Jalen Suggs, que anotou 17 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. Wendell Carter Jr. ficou com 14 pontos, 7 rebotes e 2 assistências. O jogo que, na minha opinião, foi o jogo que realmente teve muito valor aí foi a vitória do Brooklyn Nets por 119 contra 106, jogando lá em Memphis Grizzlies contra o Memphis Grizzlies de Ja Morant, que anotou 14 pontos, 8 rebotes e 11 assistências, e Jaren Jackson Jr. com 30 pontos, 4 rebotes e nenhuma assistência. Foram os destaques para o time de Memphis. Para o time do Nets, Dennis Schroeder teve uma boa atuação, ele foi o cestinha do time com 33 pontos, 2 rebotes e 8 assistências, batendo então aí um lane Memphis Grizzlies a 1.19, ou então, caso você tenha pego esse back, Brooklyn Nets a 6.4. Às 22h30, Oklahoma City Thunder contra San Antonio Spurs, vitória dos Thunders por 105 contra 93, com Langat Dort com 20.6 rebotes e 1 assistência, Chet Holmgren com 19.5 rebotes e 2 assistências, e Shai Gilgeous-Alexander com 18 pontos, 4 rebotes e 5 assistências.
em uma noite de Victor Wembanyama com apenas 6 pontos, 8 rebotes e 2 assistências dos 27 minutos em quadra. Harrison Barnes foi o cestinha do time do Brooklyn com 16 pontos, 4 rebotes e 1 assistências aí, limitados abaixo da pontuação centenária. O jogo do Red às 23 horas, Golden State Warriors contra New Orleans Pelicans. Eu achei que o New Orleans Pelicans, jogando o bom basquetebol que jogou antes de ontem, poderia ter jogado melhor ontem. Verdade é que o time do Warriors, mesmo o time reserva, tem substitutos à altura dos titulares que estão fora, e isso realmente era uma das coisas que o Golden State Warriors não tinha na temporada passada. Então acredito que isso pode ser o diferencial para essa temporada. Claro que é só uma projeção em cima de um time que não sou torcedor, não tenho nenhum time de basquete para torcer, mas é um time que eu gosto muito de acompanhar. Principalmente, pode-se dizer aí que eu sou torcedor do Steph Curry. Acho que ele, dentro da NBA, tem uma qualidade e soube se sobressair. Enfim, é um assunto para um vídeo isolado. Mas voltando então, vitória do Warriors por 104,89, com Buddy Hield anotando 21 pontos, 2 rebotes e 3 assistências. Para o time do Pelicans, Zion Williamson fez um double-double, 12 pontos, 12 rebotes e 4 assistências. E o cestinha, Jordan Hawkins, com 23 pontos, 4 rebotes e 1 assistência. Acabei então ficando contra o Golden State Warriors a 1,68. Acabou que teve um certo valor no primeiro quarto, finalzinho ali no intervalo, mas acabou que eu não peguei esse green, acabei tomando esse head aí, ao contrário do jogo das 23h30. Clippers contra Blazers, vitória do Blazers por 106 contra 105, bateu essa odd aí a 4 para a vitória do Blazers, mas não, eu não fiz essa entrada. A única entrada foi sim no jogo do Golden State Warriors. Anthony Simons anotou 25 pontos, 2 rebotes e 6 assistências para o time visitante. DeAndre Ayton anotou 15 pontos, 12 rebotes e 1 assistências. E Dani Avdija com 13 pontos, 10 rebotes e 2 assistências foram os destaques para o time do Blazers. Para o time da casa, Norman Powell anotou 30 pontos, 5 rebotes e 2 assistências. E James Harden, o Barba, com double-double, 19 pontos, 5 rebotes e 10 assistências. Passando então para a rodada de hoje, rodada com apenas 4 jogos. Às 21 horas, Memphis Grizzlies em um back-to-back enfrentam o Milwaukee Bucks, mas na posição, claro, de mandante novamente. Pode ser que tenha sim valor essa vitória do Memphis Grizzlies a 3,15. Eu provavelmente estarei buscando esse lay Bucks a 1,47. Claro que se for o time titular do Memphis Grizzlies contra o mau momento do Milwaukee Bucks aí, que não consegue se achar em quadra, mesmo o Giannis fazendo bons jogos, o coletivo do Bucks vem deixado ele na mão. Então fica aí atento aí, que pode ser que sim tenha muito valor nesse lay Milwaukee Bucks a 1,47. Às 21h30, Dallas Mavericks contra Boston Hawks, precifiquei, não teve valor. Vou passar para o jogo do Utah Jazz contra San Antonio Spurs, também não tem valor aí, a não ser esse lay San Antonio Spurs a 2,18, o que me parece até um pouco fora da casinha. Afinal, o San Antonio Spurs vem de um back-to-back, então o Utah Jazz jogando em casa é sempre duro de jogar contra eles. Talvez muitos desfalques pode ser aí a justificativa. Caso não tenha justificativa, caso seja o time do Utah Jazz titular contra o time titular também do San Antonio Spurs, essa odd 2,18 contra o San Antonio Spurs aí, na minha opinião, muito valor. Claro que é o underdog, mas na minha opinião teria que estar mais alta. Talvez o Victor Wembanyama, por ter tido um jogo ruim ontem, pode ser que hoje já jogue para mais de 10 pontos com certeza, né? E mais de 10 rebotes, um jogo aí talvez para um double-double. Então, olha, há de se olhar com carinho. Para finalizar então a rodada, às 23h30, Clippers contra Suns, com muito valor para esse lay Suns a 1,50. Lembrando que o time do Clippers tem muitos desfalques ainda, é verdade, mas com certeza sempre é o Clippers, a camisa vende a pesar muito. Do mais, quero desejar a todos então uma boa sorte. Até amanhã com o vídeo analisando essa rodada curta de NBA e projetando a próxima rodada. Do mais, meu muito obrigado, valeu e até amanhã.